Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe quando parece que tem uma verdadeira guerra acontecendo dentro da gente? Uma parte nossa quer ir para um lado, mas outra parte, sei lá por quê, vai e faz exatamente o oposto. Pois é, hoje a gente vai fundo na estrutura complexa do nosso ser espiritual para tentar entender como é que ela guarda a chave para resolver esses conflitos. Essa é uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez um dia, né? Aquela sensação de autossabotagem, aquelas emoções que brotam do nada, sem uma explicação lógica, aqueles diálogos na nossa cabeça que puxam para direções opostas. A gente vai encarar esses sentimentos não como uma falha, mas como um grande mistério a ser desvendado. E a nossa investigação começa exatamente aqui, com essa frase potente de Allan Kardec. Ele já nos deu a dica, apontou uma direção bem clara: o perispírito. Esse elemento que muitas vezes a gente entende de forma superficial é o ponto central para a gente se entender de verdade. Então, vamos mergulhar nisso. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai partir desse problema que todo mundo sente, depois entender o que é o perispírito de um jeito novo, bem mais profundo. Vamos detalhar as partes dele, ver como isso tudo gera as chamadas personalidades anímicas e, claro, como que o modelo terapêutico pode usar esse conhecimento para ajudar na cura. Quem nunca, né? A gente toma uma decisão e, na hora de agir, faz tudo ao contrário. Sente uma tristeza que aparentemente não tem motivo ou tem umas reações que são totalmente desproporcionais. Bom, esses são os sintomas. Agora a gente vai investigar a causa real, que mora numa estrutura bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. É aqui que o nosso entendimento começa a se expandir de verdade. Aquela ideia antiga do perispírito ser só um envelope do espírito, sabe? Isso já ficou para trás. O ponto crucial hoje é entender o perispírito não como um bloco único, mas como um agregado. Pensa numa união de vários corpos, cada um com seus próprios níveis e subníveis de consciência. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a visão mais simples que Kardec usou lá atrás para facilitar o entendimento inicial. Do outro, à direita, a visão atual, muito mais profunda. O perispírito não é uma coisa só. Ele é um sistema complexo, uma verdadeira orquestra de corpos energéticos. E é justamente essa complexidade que explica tantos dos fenômenos que a gente sente e não entende. Para essa ideia toda ficar mais fácil de pegar, vamos usar uma analogia clássica, criada pelo médico e pesquisador Pappus. Imagina uma carruagem antiga, daquelas com cavalo e tudo. Essa imagem simples vai nos ajudar a entender a relação entre as três partes fundamentais do nosso ser. Essa analogia é brilhante. Olha só como tudo se encaixa. O cocheiro é o nosso espírito. É ele quem dá a direção, quem tem a vontade. O carro é o nosso corpo físico, o veículo. Mas e o cavalo? Ah, o cavalo é o perispírito. É ele que faz a ponte, a conexão. É a força, a emoção, a energia que puxa o carro sob o comando do cocheiro. Agora, se o cavalo está desgovernado, a viagem vira um caos. Não adianta nada ter um bom cocheiro ou um bom carro. Certo. Então, se o perispírito é esse tal de agregado, quais são as partes dele? Vamos agora dar uma olhada em detalhes na arquitetura da nossa consciência, olhando para cada um desses corpos sutis que formam todo esse sistema. Esse modelo aqui é simplesmente fundamental. Do lado esquerdo, a gente tem o que chamam de tríade divina, que é a nossa individualidade, nosso eu eterno, imortal. Já do lado direito, temos o quaternário inferior, que é a nossa personalidade, o nosso eu de agora, dessa encarnação. Os nossos conflitos todos nascem justamente da interação e muitas vezes da falta de harmonia entre esses diferentes níveis. O corpo astral é o nosso corpo das emoções. Pensa nele como se fosse uma esponja que absorve e grava absolutamente tudo: sensações, paixões e principalmente os traumas. É ele que serve de molde para o nosso corpo físico. Uma memória de um trauma emocional muito forte fica impressa ali, vibrando e influenciando a nossa vida até hoje. Esse aqui já é o corpo do nosso intelecto mais prático, da lógica do dia a dia. Ele que processa o mundo através dos 5 sentidos e está super ligado ao nosso ego, às experiências desta vida. É a mente que analisa, que julga, que aprende com o mundo material ao nosso redor. Agora, o mental superior, esse é outra história. Ele lida com as ideias abstratas, com a criatividade e, o mais importante de tudo, ele é o gerente do nosso imenso arquivo de vidas passadas. É a ponte para conhecimentos e memórias que estão muito além da nossa consciência normal do dia a dia. E é aqui que as coisas começam a se conectar de verdade.
Ok, agora que a gente já entendeu a arquitetura, vamos ver como é que ela dá origem ao fenômeno que é o centro da nossa conversa, as personalidades anímicas. A verdadeira fonte dos nossos conflitos mais profundos. Então, o ponto crucial, o pulo do gato, é este. Essas personalidades não são outros espíritos invadindo a gente. Elas são partes de nós mesmos. São memórias, principalmente as traumáticas, de outras vidas que ganharam tanta energia, tanta autonomia, que elas se comportam como se fossem pessoas diferentes dentro da nossa própria mente. O processo acontece mais ou menos assim. Um trauma muito profundo de uma vida passada fica lá, gravado. Por exemplo, no corpo astral. Com o tempo, essa memória vai se enchendo de energia e meio que se separa do resto, assumindo a forma daquela experiência. E aí, essa personalidade começa a aflorar, atuando no nosso presente, gerando medos, compulsões, comportamentos que a gente olha e não entende de onde vem. E aqui tem uma distinção que é técnica, mas que faz toda a diferença. Os corpos sutis são as estruturas, são o hardware. Eles podem ser desdobrados, a gente pode sintonizar eles. Mas quem se manifesta, quem incorpora, são essas personalidades, são as projeções da nossa própria consciência que usam esses corpos como um veículo para se expressar. Bom, se o problema todo está nessa estrutura de corpos e nessas memórias que viraram personalidades, como é que é possível acessar isso para curar? A resposta está numa abordagem terapêutica que trabalha diretamente com essa arquitetura da consciência. A técnica funciona de uma maneira muito lógica. Primeiro, o desdobramento, que é como se separasse didaticamente os corpos para permitir o acesso direto àquele nível de consciência onde a memória traumática está guardada. A partir daí, é possível dialogar com essa personalidade anímica, esclarecendo, reeducando essa memória. E o objetivo final é sempre a integração, é trazer harmonia e juntar todas essas partes de volta no todo. E olha só, essa ideia não é tão distante assim da psicologia moderna, não. O próprio Carl Jung, um gigante, já reconhecia que a gente não é uma unidade perfeita. Ele falava em complexos, em personalidades fragmentares que vivem no nosso inconsciente e que têm vida própria. É exatamente o que a gente está descrevendo aqui, mas sobre uma ótica espiritual. No final das contas, todo esse conhecimento que parece super complexo sobre corpos, personalidades, tudo isso aponta para um objetivo muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo: alcançar a paz e a harmonia dentro da gente. Talvez a maior lição que a gente pode tirar daqui seja abandonar a ilusão de que somos um. Na verdade, somos mais parecidos com um condomínio. Cada apartamento é uma memória, uma vivência, uma personalidade. E a cura não é expulsar os moradores barulhentos, mas sim entender a dor deles e integrá-los na vida do condomínio de um jeito harmônico. E a gente termina com essa reflexão. Entender a estrutura é o primeiro grande passo. O próximo é a gestão. Como é que a gente pode ouvir melhor os nossos moradores internos, mediar os conflitos entre eles e administrar esse prédio complexo que somos nós, sempre buscando uma convivência mais pacífica e, claro, mais evolutiva. A jornada do autoconhecimento, no fundo, é sobre isso. Aprender a ser um bom síndico de si,